Comece agora a se preparar para o Bloco 8 do Concurso Nacional Unificado, utilizando o método de estudos mais eficiente que existe: resolver questões e analisar o seu desempenho em tempo real. Eu quero te apresentar o aplicativo Concurseiro Pro, que possui mais de 6 simulados completos e mais de 750 questões que você pode dividir entre as disciplinas que cairá no edital do concurso. Baixe o aplicativo agora mesmo e comece a se preparar. Pessoal, o nosso grande objetivo hoje é dissecar a preparação para o bloco 8, para o bloco de nível médio do Concurso Nacional Unificado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tragam aqui para mim. Esse concurso vai ser extremamente concorrido, a gente não pode dar bobeira, né? E, enfim, se o objetivo aqui é ser aprovado, se o objetivo é realmente conseguir pegar uma vaga, a gente tem que levar isso aqui muito, muito a sério. Contem comigo nesse sentido e eu espero contar também bastante aí com a seriedade, com a atenção de vocês aqui na nossa conversa. Só para lembrar, né, para quem está completamente perdido aí, nós tivemos aí no dia 10 de janeiro, como tinha sido prometido pelo governo, nós tivemos a publicação do edital do Concurso Nacional Unificado, e esse edital do Concurso Nacional Unificado veio lá com 8 blocos, não era um edital, eram 8 editais ao todo. E um desses editais em particular, o edital número 8, ele foi o edital que concentrou todos os cargos de nível médio. Os demais editais ao todo, e um desses editais em particular, o edital número 8, ele foi o edital que concentrou todos os cargos de nível médio. Os demais blocos exigem nível superior, seja em qualquer área de formação ou em algumas áreas específicas, mas o bloco 8 foi aquele que trouxe os cargos que exigem apenas nível médio. Tá? Quais eram esses cargos que exigiam somente nível médio? Vamos relembrar aqui, para quem está um pouco perdido aqui, ó, vamos lembrar aqui quais são, afinal de contas, esses cargos do CNU que exigiam somente nível médio. Vou aumentar aqui para vocês visualizarem comigo, pessoal. Os cargos que exigiam somente nível médio, então, no CNU eram esses aqui, ó, né? A gente tinha os cargos do IBGE, tá certo? No caso do IBGE, ó, a gente tinha o cargo de técnico, ele veio com 300 vagas ao todo, já vamos falar um pouco mais sobre ele. O cargo de técnico da FUNAI também, né? O técnico em indigenismo da FUNAI, cargo aqui com 152 vagas, também exigindo somente nível médio. Além disso, a gente teve os cargos do MAPA, do Ministério de Agropecuária. São essas 100 vagas para agente de atividades agropecuárias, mais 100 vagas para agente de inspeção, e a gente teve ainda mais 40 vagas para técnico de laboratório. Qual que é o problema aqui, né? Os cargos do MAPA, em particular, eles, além do nível médio, eles exigem um curso técnico que talvez alguns de vocês aqui tenham, outros não. Se você tem algum dos cursos técnicos aqui, não pense duas vezes, é a sua grande oportunidade. Esses cargos do MAPA são muito interessantes, a remuneração deles é muito boa, tá? Então você certamente não pode dar bobeira e tem que aproveitar esses cargos mesmo. Mas veja só, eu quero mostrar para vocês agora a remuneração desses cargos, mas uma remuneração de uma maneira um pouco mais detalhada do que está no edital, para que vocês compreendam efetivamente o que vocês podem ganhar, quanto vocês podem ganhar, caso vocês sejam aprovados, caso, por exemplo, vocês se tornem técnicos do IBGE, tá? No caso do IBGE, essa aqui, ó, é a tabela, no caso do IBGE, tá joia? Essa aqui é a situação, essa aqui é a tabela oficial, isso aqui é um documento oficial do governo que traz as remunerações do IBGE, no caso aqui, ó, para técnico em informações geográficas e estatísticas. Quanto é que, afinal de contas, ganha um técnico do IBGE? A tabela do IBGE ela é um pouco complexa, às vezes ela é um pouco difícil de entender no primeiro momento, mas, na verdade, ela é bem mais simples do que parece, e eu vou explicar isso aqui para vocês. Quanto é que você vai começar ganhando no IBGE? No seu primeiro mês no IBGE, o que você vai ganhar é um desses salários aqui, ó, 3.700, 4.200, 4.700 ou 5.600 reais. Como é que você sabe qual vai ser o seu salário no primeiro mês? A gente já vai entender isso daqui. Mas o que importa é, assim que você passar pela sua primeira avaliação, e essa avaliação geralmente vai acontecer depois de 3 ou 6 meses, assim que você passar pela sua primeira avaliação,
Se você for bem avaliado, e o normal é que você seja bem avaliado, a menos que você faça muita besteira lá, o normal é que você seja bem avaliado. Passada a sua primeira avaliação lá no IBGE, o que vai acontecer é que a sua remuneração ela vai saltar, tá? A sua remuneração lá no IBGE, ela vai saltar para esse grupo aqui, ó. Para esse grupo aqui, que é o grupo dos 100 pontos, tá? E aqui no grupo dos 100 pontos, você pode ter uma remuneração inicial de 4.000, 4.500, 4.900 ou 5.800. Como é que você vai saber qual dessas aqui vai ser a sua remuneração? Veja só, essa remuneração de 4.000 é caso você não tenha direito a nenhuma gratificação de qualificação. Você não tem direito a nenhuma gratificação de qualificação, qual vai ser a sua remuneração? R$4.000, e além desses R$4.000, você vai ganhar R$1.000 de auxílio alimentação. Então já estamos falando aí de, no mínimo, R$5.000, certo? Você não tem direito a nenhuma gratificação de qualificação. Agora, se você tiver direito à gratificação do tipo 1, você já vai para 4.500, que com auxílio alimentação, 5.500. Se você tiver direito à gratificação do tipo 2, já vai para 4.980. E se você tiver direito à gratificação do tipo 3, que a gente vai ver que gratificações são essas, para você ver se você tem direito ou não, com a gratificação do tipo 3, você já vai para 5.866 de início no IBGE, 5.866 mais os R$1.000 de auxílio alimentação. Estamos falando aqui basicamente de ganhar uns R$7.000 iniciais no IBGE, tá? Quase R$7.000 iniciais no IBGE. Agora, como é que você faz para saber se você tem direito a essas gratificações ou não? É muito simples, tá? Eu tenho aqui a descrição delas, ó. As gratificações de qualificação são 3, né? Como é que você faz para ter a gratificação do tipo 1 ou do nível 1? Para você ter a gratificação do nível 1, você tem que fazer um curso com carga horária de 80 horas. 80 horas. Professor, onde é que eu vou fazer um curso com carga horária de 80 horas? No próprio IBGE. O IBGE fornece esses cursos para você, tá? Então, uma vez que você entrar no IBGE, é claro que você vai aproveitar que você está ali no trabalho e vai ver, pô, como é que eu faço para fazer esses cursos aqui internos no IBGE de 80 horas? Porque aí eu já tenho essa gratificação. Ou então, a gratificação do nível 2. Também você consegue, tudo isso aqui você consegue dentro do próprio IBGE, tá? Gratificação do nível 2. Você tem que fazer um curso com carga horária de 250 horas, tá? Curso com carga horária de 250 horas. Mas o mais interessante que eu queria destacar para vocês aqui é a gratificação do nível 3. Como é que você faz para ganhar a gratificação do nível 3 lá no IBGE? Para você ganhar a gratificação de nível 3, o que você precisa basicamente é ou fazer um curso com 360 horas de duração, ou uma situação que pode ser a realidade de vários de vocês aqui, que é se você tiver um curso de graduação. Ou seja, basicamente é o seguinte, tá? Resumindo a situação aqui do IBGE, é o seguinte, se você tiver nível superior e entrar no IBGE no cargo de nível médio, você já, de cara, já vai ter direito àquela gratificação do nível 3. Eu queria até saber aqui, da galera que está nos acompanhando, coloque aí no chat se você tem nível médio ou se você tem nível superior, tá? Conta aí, você quer fazer o concurso de nível médio do IBGE, mas afinal de contas, você tem nível médio ou nível superior? Porque, veja, você que tem nível superior, você vai ter um benefício. Você já vai entrar no IBGE com uma remuneração a mais. Você já vai entrar direto lá no nível 3 da gratificação. Porque você está entrando em um cargo de nível médio, porém você já tem um nível superior. E isso, então, te dá direito a esse benefício, te dá direito a essa remuneração que você não teria em outra situação. Tá joia? Então, uma coisa bem legal aí do IBGE, algo para vocês levarem em consideração no IBGE, é essa remuneração aí, essa gratificação que você pode ter direito, tá? Fiquem ligados a esse ponto aí, isso aí é bem interessante, só para que vocês entendam, então, como é a remuneração do IBGE. Legal, vimos a remuneração do IBGE. Vamos passar rapidamente pela remuneração da FUNAI, tá? Porque é outra que eu acho que vocês precisam considerar. Vocês têm que levar em consideração, às vezes você nunca pensou em trabalhar na FUNAI, mas você vai ver que, poxa, talvez seja uma boa trabalhar na FUNAI. Pessoal, essa aqui é a tabela antiga da FUNAI, tá? Nessa tabela antiga, o cargo chamava ainda agente de indigenismo da FUNAI. E nessa tabela aqui, o que a gente observa? Qual era a remuneração inicial aqui, ó?
Quando você já tem 100 pontos, ou seja, depois da sua primeira avaliação, a remuneração inicial é de R$ 5.975, mais o auxílio alimentação daria R$ 6.975, praticamente R$ 7.000 como remuneração inicial aqui na FUNAI. Só que, no caso da FUNAI, nós tivemos essa medida provisória no finalzinho do ano passado, final de dezembro, tá? No final de dezembro do ano passado, nós tivemos essa medida provisória que mudou as remunerações da FUNAI, mudou os cargos, inclusive. E como é que ficou o cargo de nível médio da FUNAI? O cargo de nível médio da FUNAI passou a ser chamado de técnico em indigenismo. Inclusive, esse foi o nome que veio no edital. Vocês devem ter visto, né? Que esse foi o nome que veio no edital. Quanto é que você vai ganhar como técnico em indigenismo na FUNAI? Você vai começar ganhando, aqui é o especialista, vamos aqui para a tabela do técnico. Na tabela aqui do técnico em indigenismo, qual a sua remuneração inicial? A remuneração inicial, ó, 5.128. Para por aqui? Não. Tem mais duas parcelas que você tem que somar, tá? 5.128 está ali a remuneração inicial do técnico de indigenismo. Só que além dessa remuneração, você precisa somar essa gratificação aqui que você vai ganhar, ó. Essa gratificação, ó, gratificação de apoio à execução da política indigenista, GAPIM. Essa gratificação, como é que ela vai funcionar? Como é que você vai ganhar essa gratificação aqui? Você vai ganhar essa gratificação dependendo da localidade que você estiver. Basicamente, a ideia, na Receita Federal, onde eu trabalhei, né, existia uma coisa parecida com isso aqui, tá? A gratificação que você ganha lá na FUNAI é assim, ó, se você estiver trabalhando na FUNAI, numa cidade mais isolada, uma cidade que tem menos acesso a serviços, menos acesso a aeroportos para você viajar para outros lugares do país, enfim, essas cidades que eles chamam de banda 3, nessas cidades você vai ganhar uma gratificação um pouco maior. À medida que você vai indo para cidades que são um pouco mais desenvolvidas, aí você passa a gratificação, ela diminui, basicamente. Aí você vai para as gratificações menores. Mas quanto são essas gratificações? Quais são os valores dessas gratificações? Vejam aqui comigo. Aqui é para nível superior, vamos na tabela de nível intermediário. Na tabela de nível intermediário, olha o que a gente observa, pessoal. A gente tem aqui, ó, a banda 3, tá? A banda 3, que é provavelmente onde vocês vão ser lotados de início na FUNAI, a gente está falando aqui de R$ 971, tá? Então, na prática, qual vai ser a remuneração inicial sua na FUNAI? Vamos somar aqui rapidamente as parcelas. A remuneração sua na FUNAI inicialmente vai ser os 5.128 ali do vencimento básico, mais 971 da sua gratificação, isso aqui já vai para 6.000, e mais R$ 1.000 de auxílio alimentação, que já leva a sua remuneração então para 7.000. Então, na prática, seja no IBGE ou na FUNAI, dá para você começar ganhando R$ 7.000 por mês. Tá joia? Essa é a remuneração e do que eu conheço, e vocês confirmem aqui no chat se eu estiver enganado, R$ 7.000 por mês hoje em dia é uma remuneração que muitas pessoas que têm nível superior não ganham na iniciativa privada. Estou certo ou estou errado? R$ 7.000 para um cargo que exige apenas nível médio, beleza? Para um cargo que exige apenas nível médio, é uma remuneração bem interessante, é uma remuneração que me parece ser bastante competitiva, me parece ser um bom ponto de partida. Talvez ao longo do tempo aí você vá querer fazer outros concursos, você não vai querer se contentar apenas com essa remuneração e por aí vai, mas eventualmente você tenha interesse aí, eu acredito que como uma remuneração para início de carreira, para você começar aí os seus trabalhos, talvez seja uma boa, né? Talvez seja uma remuneração interessante. Então, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o que a gente pode fazer a partir de agora, tá? O que a gente pode fazer para brigar por uma aprovação. Porque, no final das contas, eu não quero ficar aqui fazendo propaganda demais dos cargos, não. Eu queria dar essa visão rápida, mas o que importa para a gente aqui agora é, e agora? O que eu faço, então, para realmente conseguir uma vaga lá no CNU? Para conseguir a minha vaga de nível médio, seja no IBGE ou na FUNAI. Eu estou priorizando aqui, estou falando mais do IBGE e da FUNAI, pessoal,
porque esses dois cargos não exigem somente o nível médio, não é preciso nenhum curso técnico. Mas tudo que eu vou falar aqui se aplica também para você que quer fazer os cargos do mapa, tá? Só que no mapa, claro, você tem que ter o curso técnico correspondente, não basta ter apenas o nível médio. As remunerações do mapa são ainda maiores, tá? São ainda maiores, só que não basta ter o nível médio, tem que ter o técnico também. Legal, aqui ó, o teto remuneratório do IBGE, quanto é que você ganha no final de carreira do IBGE? Isso aqui, ó. Final de carreira do IBGE, esse número aqui, deixa eu aumentar para que vocês visualizem. Ó, o número é esse aqui, ó, 8.971, tá? 8.971, esse aqui é o teto de carreira do IBGE, tá joia? 8.971, isso aqui mais o auxílio alimentação, que é de R$1.000, basicamente 10 mil, né? O teto de carreira do IBGE, então, hoje é esse aqui, quase R$10.000 por mês. Legal? Vamos ver aqui quem mais está fazendo perguntas, que outras perguntas nós temos aqui. Mesmo sem curso técnico, pode fazer IBGE? Sônia, sim, tá? Curso técnico é exigido somente pelo mapa, só o mapa. Se você tiver só nível médio, você pode fazer FUNAI e pode fazer o IBGE, tá joia? FUNAI e IBGE. Só não dá para fazer o mapa porque o mapa exige curso técnico, tá legal? Tá? O Anderson está perguntando sobre a quantidade de aprovados no cadastro de reserva. Anderson, o edital é confuso nessa parte do cadastro de reserva, porque tem um lugar que ele fala que o cadastro de reserva vai ser o dobro do número de vagas, e tem um outro lugar que ele fala que o total de aprovados vai ser o dobro do número de vagas. E isso acaba gerando uma confusão. Mas, na semana passada, o Vitor Gâmaro, que é jornalista do Direção Concursos, ele entrou em contato com a Sesgran Rio, não, ele entrou em contato com o Ministério de Gestão, e a informação que ele obteve é que o total de aprovados vai ser igual ao dobro do número de vagas. Isso significa, na prática, que o cadastro de reserva vai ser igual ao número de vagas, tá? Então, por exemplo, IBGE tem 300 vagas imediatas, teremos mais 300 vagas no cadastro de reserva. É essa que é a nossa expectativa, então, é que o cadastro de reserva seja a mesma quantidade e não o dobro do número de vagas. Ficou claro? Vamos lá. A Tamires perguntou se na FUNAI você também ganha gratificação por ter nível superior. Não, Tamires, na FUNAI não. Na FUNAI, só que na FUNAI, na prática, o que acontece? Na FUNAI você já entra ganhando aquela remuneração que bate lá no 7 mil por mês, tá? Na FUNAI você já entra ganhando isso aqui, ó, esse 5.128. Veja, ó, isso aqui não depende, esse vencimento básico, ele não depende se tem nível superior, se não tem, tá? Se você tem nível médio apenas, você vai entrar ganhando 5.180, tá joia? Uma coisa da FUNAI, uma coisa que o IBGE tem de melhor do que a FUNAI, tá? Uma coisa que vale a pena citar aqui para você que está meio em dúvida entre IBGE e a FUNAI. O salário final da FUNAI, do IBGE é melhor do que o da FUNAI. Ó, qual que é o salário final do IBGE? O final é isso aqui, ó, 5 mil, do IBGE não, desculpa, do IBGE a gente já viu, né? O final do IBGE bate lá em 10 mil reais por mês, certo? Já com auxílio alimentação, bate em 10 mil. Aqui, qual vai ser o salário final? Esse 5.838, veja que não muda quase nada. Você entra ganhando 5.100 e o final é 5.800. Tá? Então, muda o quê? 800 reais, basicamente, né? Do início para o final da tabela aqui. Mas você vai ter um final de 5.800. Fora esses 5.800, a outra coisa que muda é a sua tabela de gratificação, porque lá na tabela de gratificação aqui, ó, para nível intermediário, você vai sair daqui de 971, vai para 1.700, tá? Então, ó, 5.800 mais 1.700, isso aqui dá 5.800 mais 1.700, dá 6.800, 7.500, né? 7.500 mais R$1.000 de auxílio alimentação, 8.500. Então, na prática, remuneração final da FUNAI, 8.500. Remuneração final do IBGE, 10 mil, tá? Então, o inicial é basicamente igual entre FUNAI e IBGE, e o final do IBGE é 10 mil versus o final da FUNAI, que é 8.500. Tá legal? Então, se você for pelo critério de remuneração, a FUNAI ela é mais interessante nesse sentido. Que mais aqui, ó? A Anete perguntou se tem questões comentadas para o bloco 8. Sim, Anete. Comece agora a se preparar para o bloco 8 do Concurso Nacional Unificado, utilizando o método de estudos mais eficiente que existe.
resolver questões e analisar o seu desempenho em tempo real. Eu quero te apresentar o aplicativo Concurseiro Pro, que possui mais de 6 simulados completos e mais de 750 questões que você pode dividir entre as disciplinas que cairá no edital do concurso. Baixe o aplicativo agora mesmo e comece a se preparar.